Vamos falar sobre voar, especificamente sobre ir ao aeroporto para embarcar em um avião. Quer você admita ou não, é uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa. Sério, chegar ao aeroporto é um saco. Você tem que chegar cedo, passar por uma série de verificações e torcer para que seu voo decole no horário, o que, como muitos de vocês provavelmente já experimentaram, nem sempre é garantido. Mas tenham um pouco de simpatia pela TSA, também conhecida como Administração de Segurança no Transporte. O trabalho deles é verificar se você está carregando substâncias ilegais e afins. E, por mais irritante que isso possa ser para eles, é especialmente ruim para você, principalmente quando encontram algo interessante. Junte-se a nós enquanto analisamos 20 das coisas mais malucas encontradas pela segurança dos aeroportos. Número 20. Arma dentro de um frango. Isso mesmo! Vamos começar com tudo, porque esta história é recente e mostra que a estupidez ainda existe no mundo de hoje, caso você ainda tivesse dúvidas. Quando você vai ao aeroporto, há definitivamente alguns itens que você não deve nem tentar levar sem permissão explícita. O maior deles são armas de fogo. Agora, é verdade que existem exceções, como armas antigas que não podem disparar ou armas que você pode transportar com permissões adequadas, sem munição e devidamente declaradas. Mas, normalmente, as pessoas tentam contrabandear armas não registradas para que possam usá-las em outro lugar. E é por isso que a TSA precisa ser muito minuciosa em seus métodos de busca. Recentemente, uma pessoa tentou passar pelo aeroporto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, na Flórida, com uma arma escondida dentro de um frango. Especificamente, era uma arma de fogo escondida dentro de um frango cru. Não estou inventando isso. A arma estava embrulhada em papel ou plástico e depois colocada dentro do frango. Não se sabe por que a pessoa tentou embarcar no avião com a arma escondida assim, mas, se você precisa esconder uma arma dentro de um frango, provavelmente não é por boas razões. Mais provavelmente, essa pessoa estava tentando usar o frango para evitar que a TSA revistasse. Afinal, quem gostaria de enfiar a mão dentro de um frango cru? No entanto, os agentes da TSA são treinados para serem minuciosos e diligentes, então esse tipo de tática não os engana. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Você pode pensar que a história do frango é o lugar mais estranho onde as pessoas tentaram esconder materiais ilegais, mas você estaria errado. Como esta imagem sugere perfeitamente, algumas pessoas usam o próprio corpo para tentar atravessar fronteiras com contrabando. E, antes que você pergunte, não, eu não sei se essa pessoa é Kim Kardashian, nem me importaria se fosse. A técnica de usar mulas existe há muito tempo. Você provavelmente já viu isso em diversas séries policiais, pois é um método relativamente eficaz para transportar drogas entre países. O funcionamento é simples. A pessoa recebe os itens dentro do corpo, seja por cirurgia, engolindo diretamente ou escondendo em partes escondidas. Depois, passa pela segurança sem ser detectada. Assim que chega ao destino, os itens são removidos. Vê algum problema com isso? Pois deveria. Essas pessoas são basicamente bombas relógio. Se algo der errado, os itens podem se abrir dentro delas, inundando o corpo com substâncias perigosas, e o resultado não é nada bonito. Então, nem pense em tentar algo assim. Número 19. Peruca de ouro. Agora, vamos pensar fora da caixa por um momento. Além de armas e drogas, o que mais as pessoas tentariam contrabandear para dentro ou para fora de um país? A resposta óbvia seria dinheiro. E você não estaria errado. Lavagem de dinheiro é um dos maiores crimes do mundo, e muitas pessoas tentam encontrar maneiras de transportar dinheiro ilegalmente sem serem pegas. Mas, se você for tentar algo assim, recomendo que seja mais inteligente do que esse cara da Índia. Ele achou que seria uma ótima ideia esconder pequenas bolsas de ouro sob uma peruca enquanto passava pela segurança do aeroporto. Não se sabe exatamente quanto ouro ele estava transportando, mas a estimativa era de aproximadamente 686 gramas, o que equivale a cerca de 24 onças. Com os preços atuais do ouro, isso valeria algo em torno de $43 mil. Nada mal, certo? O problema é que o plano dele era muito óbvio. O ouro é um metal precioso e, sim, pode ser detectado por detectores de metal. Na verdade, muitas peças grandes de ouro já foram encontradas dessa forma em países como os Estados Unidos e a Austrália. Ou seja, não foi nenhuma surpresa quando a segurança do aeroporto encontrou o ouro escondido na peruca desse cara. Número 18. Tem que ser os sapatos. Como já mencionei, o tráfico de drogas continua firme e forte no mundo, e os criminosos estão dispostos a ir longe para levar seus produtos para outros países.
Os grandes cartéis podem usar métodos avançados, como submarinos pessoais, para transportar drogas, mas muitas organizações menores ainda dependem de pessoas para passar pela segurança do aeroporto. Nem todo mundo está disposto a ingerir sacos de cocaína, então os traficantes precisam ser criativos. Em Mumbai, autoridades receberam uma denúncia de que alguém tentaria entrar na cidade com cocaína. Com isso, aumentaram a vigilância e passaram a revistar todos os passageiros com mais rigor. Foi assim que encontraram uma mulher que havia escondido cocaína dentro dos sapatos. Ela também carregava drogas em sua bagagem, já que claramente os sapatos não tinham espaço suficiente. A polícia conseguiu rastrear o contato dela em Mumbai, o que ajudou a desmantelar parte da rede criminosa. Vou admitir, esconder drogas nos sapatos é uma ideia criativa por vários motivos. Primeiro, poucas pessoas pensariam em procurar drogas sob os pés de alguém. Segundo, não é a primeira coisa que um agente de segurança revisa ao abordar um passageiro. E, por último, se a substância for bem protegida, a pessoa pode literalmente caminhar até seu destino sem levantar suspeitas. Infelizmente para essa mulher e sua quadrilha, o plano falhou e eles foram presos. E agora que essa tática foi descoberta, as autoridades aeroportuárias provavelmente começarão a verificar os sapatos dos passageiros com mais frequência. Por outro lado, isso também significa que os traficantes vão tentar métodos ainda mais criativos para esconder seus produtos. Ou seja, a segurança do aeroporto nunca pode relaxar. Número 17. Cadeira de rodas. Se você achou que traficantes precisariam ser ainda mais criativos para esconder drogas, aqui está a prova que faltava. Em 2022, cerca de 28 libras, aproximadamente 12,7 kg, de cocaína foram apreendidas por agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras no aeroporto JFK, em Nova York. A droga estava escondida dentro das rodas da cadeira de rodas de um passageiro. Agora, você pode estar se perguntando, por que suspeitaram de uma pessoa cadeirante? A resposta está nos detalhes. Os agentes notaram que as rodas da cadeira não estavam girando corretamente, como se algo estivesse pesando nelas. Primeiro, eles conversaram com a mulher que usava a cadeira para ouvir sua explicação. Mas a história dela não convenceu os agentes. Foi quando decidiram passar a cadeira pelo raio-x e, como esperado, havia algo dentro das rodas. Após realizar testes, confirmaram que o material era, de fato, cocaína. A mulher foi presa por posse de substância controlada e entregue às investigações do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Se você está curioso para saber o valor da cocaína que estava escondida na cadeira de rodas, ele chegava a quase $500 mil. O mais irônico dessa história é que o plano poderia ter funcionado se eles não tivessem exagerado na quantidade de droga. Afinal, normalmente, ninguém suspeita que uma pessoa com deficiência esteja trabalhando como mula para um cartel de drogas. Essas pessoas geralmente recebem mais empatia e são tratadas de maneira mais branda pelos agentes. Mas, como o excesso de peso na cadeira chamou a atenção, a TSA ficou desconfiada, e isso foi o suficiente para desmascarar o esquema. Número 16. Clube das Tartarugas. Já falamos sobre armas, dinheiro e drogas. Mas existe outra coisa que as pessoas tentam contrabandear com bastante frequência: animais. À primeira vista, pode parecer algo ridículo e cruel. Mas o tráfico de animais é um mercado milionário, especialmente quando se trata de espécies exóticas. Esses animais são vendidos a preços altíssimos, e algumas pessoas vão a extremos para transportá-los para outros países e lucrar com a venda. Em 2019, policiais nas Filipinas encontraram 1.529 tartarugas vivas enroladas em fita adesiva dentro de malas abandonadas no aeroporto. E, como já mencionei, essas não eram tartarugas comuns. Elas pertenciam a espécies raras e protegidas, incluindo as tartarugas estreladas, tartarugas de pé vermelho, tartarugas sucatas e tartarugas de orelhas vermelhas. Por algum motivo, as malas foram abandonadas depois de terem sido trazidas de Hong Kong. Talvez a pessoa responsável tenha esquecido de pegá-las ou tenha sentido que estava sendo observada e decidiu fugir antes de ser pega. O que sabemos com certeza é que essas tartarugas tinham um alto valor no mercado negro. Em 2019, elas eram avaliadas em mais de $50 mil. Número 15. A cabeça encolhida. Você provavelmente já viu ou ouviu falar de cabeças encolhidas, certo? Essas cabeças são associadas a algumas culturas indígenas da América do Sul, como os jívaros, que praticavam o ritual de encolher cabeças de inimigos derrotados como troféus. Por mais estranho que pareça, algumas dessas cabeças acabam sendo vendidas no mercado negro e compradas como itens de colecionador. E, claro, alguém tentou contrabandear uma delas pelo aeroporto.
A TSA confiscou uma cabeça encolhida real que estava sendo levada sem a documentação apropriada. Sim, isso realmente aconteceu. Embora existam algumas réplicas feitas para turistas, essa cabeça encolhida era genuína e deveria ter sido transportada apenas com permissão legal. A tentativa falhou, e o artefato foi confiscado. Afinal, não é todo dia que um agente de segurança se depara com uma cabeça humana dentro da bagagem de um passageiro. Número 14. Cobra no sutiã. Agora vamos para um caso bizarro e um pouco nojento. Uma mulher foi flagrada tentando contrabandear uma cobra dentro do próprio sutiã. Sim, você leu certo. Ela colocou uma cobra viva entre os seios na esperança de que ninguém percebesse. Não se sabe exatamente qual era o plano dela, mas podemos presumir que estava tentando evitar ser pega pela segurança do aeroporto. No entanto, a segurança percebeu algo estranho no comportamento dela e decidiu revistá-la. Quando encontraram a cobra escondida, ficaram surpresos. Felizmente, o réptil foi resgatado e entregue às autoridades responsáveis pela proteção animal. Este caso mostra como algumas pessoas vão longe para tentar transportar animais ilegalmente, e como elas falham miseravelmente no processo. Número 13. Peixes vivos dentro da roupa. Se esconder uma cobra no sutiã já parece absurdo, espere até ouvir sobre este caso. Uma pessoa tentou passar pela segurança de um aeroporto com vários peixes vivos dentro das próprias roupas. Isso mesmo, os peixes estavam em pequenos sacos plásticos cheios de água e escondidos sob o casaco do passageiro. O plano era transportar os peixes sem chamar atenção, mas a TSA notou que havia algo estranho na forma como a pessoa andava. Ao revistarem, descobriram os peixes vivos nadando dentro dos sacos plásticos. Embora o motivo exato dessa tentativa não tenha sido divulgado, acredita-se que os peixes eram espécies exóticas de alto valor no mercado negro. Essa foi mais uma tentativa falha de tráfico de animais, provando que a segurança aeroportuária está sempre atenta a qualquer comportamento suspeito. Número 12. Aranhas escondidas na bagagem. Se você tem medo de aranhas, talvez queira pular essa parte. Em um aeroporto da Alemanha, agentes de segurança encontraram uma mala que continha dezenas de aranhas venenosas. A bagagem pertencia a um passageiro que tentava contrabandear os aracnídeos sem permissão legal. As aranhas estavam armazenadas em pequenos recipientes plásticos dentro da mala. Quando a segurança fez a inspeção, descobriram os animais e imediatamente os confiscaram. O tráfico de animais exóticos é um grande problema global, e este caso apenas reforça como algumas pessoas estão dispostas a correr grandes riscos para transportar esses animais ilegalmente. Número 11. Caveira humana. Se a cabeça encolhida que mencionamos anteriormente já era estranha, imagine encontrar uma caveira humana dentro da bagagem de um passageiro. Foi exatamente isso que aconteceu em um aeroporto nos Estados Unidos. A segurança do aeroporto ficou perplexa ao abrir uma mala e encontrar uma caveira real entre os pertences do viajante. O passageiro alegou que a caveira era parte de uma coleção arqueológica e que não sabia que precisava de autorização especial para transportá-la. Independentemente da intenção, o item foi confiscado até que se pudesse determinar sua origem e se havia alguma ligação com atividades ilegais. Número 10. Granadas falsas. Agora imagine esta cena. Você está na fila da segurança do aeroporto e, de repente, os agentes começam a agir de forma extremamente séria e evacuam a área. Foi isso que aconteceu quando um passageiro tentou embarcar com granadas falsas dentro da mala. Mesmo que fossem réplicas e não representassem um perigo real, qualquer coisa que pareça uma arma ou explosivo pode causar pânico e atrasos nos voos. As autoridades não acharam graça e confiscaram os itens, além de darem um bom sermão no passageiro. A lição aqui é simples: nunca leve algo que possa ser confundido com uma arma para o aeroporto, mesmo que seja um brinquedo. Número 9. Enguias vivas dentro da bagagem. Agora voltamos ao tráfico de animais exóticos com mais um caso bizarro. Um passageiro tentou embarcar em um voo internacional, transportando enguias vivas dentro da mala. A segurança percebeu um movimento suspeito dentro da bagagem e, ao abrir, encontrou várias enguias se contorcendo em sacos plásticos cheios de água. O contrabando de enguias é um problema sério, já que elas são valiosas no mercado negro, especialmente para a culinária em alguns países asiáticos. O passageiro foi impedido de embarcar e as enguias foram entregues às autoridades de proteção animal. Número 8. Estrela do mar escondida na roupa. Sim, você leu certo. Um turista foi flagrado tentando sair de um país com várias estrelas do mar escondidas dentro das roupas. O homem havia visitado uma praia e decidiu levar as estrelas do mar para casa como lembrancinhas. O problema: retirar esses animais do habitat natural sem permissão é ilegal em muitos lugares,
pois pode prejudicar o ecossistema. A segurança percebeu a atitude estranha do passageiro e encontrou os animais antes que ele embarcasse. As estrelas do mar foram devolvidas ao mar, e o turista recebeu uma multa por tentar levar os animais ilegalmente. Número 7. Bombons recheados com drogas. Se você pensou que os contrabandistas já tinham tentado de tudo, aqui está uma nova ideia: doces recheados com drogas. Em um aeroporto europeu, agentes de segurança encontraram uma grande quantidade de bombons recheados com substâncias ilegais dentro da bagagem de um passageiro. Aparentemente, ele tentou usar a doçura do chocolate para mascarar o verdadeiro conteúdo, mas os scanners e cães farejadores não foram enganados. Essa tentativa de contrabando fracassou, e o passageiro foi imediatamente detido pelas autoridades. Número 6. Um cadáver disfarçado de passageiro. Parece coisa de filme, mas realmente aconteceu. Em um aeroporto no Reino Unido, duas mulheres tentaram embarcar com um cadáver fingindo que ele ainda estava vivo. O homem, que já estava morto antes de chegar ao aeroporto, foi colocado em uma cadeira de rodas, vestiram-no com óculos escuros e cobriram seu rosto com cachecol para tentar passar despercebido. As mulheres alegaram que ele estava apenas dormindo, mas os agentes de segurança desconfiaram da situação e descobriram a verdade. As suspeitas foram presas por fraude e por tentar embarcar um cadáver sem as devidas autorizações. Número 5. Pênis mumificado. Sim, isso aconteceu. Um passageiro foi pego tentando transportar um pênis mumificado dentro de sua bagagem. Ele afirmou que o órgão era um artefato raro, possivelmente de origem egípcia, e que havia sido adquirido como peça de coleção. As autoridades, no entanto, não aceitaram essa justificativa e confiscaram o item até que sua origem fosse verificada. Esse é, sem dúvida, um dos itens mais bizarros já encontrados pela segurança do aeroporto. Número 4. Uma metralhadora desmontada. Se tentar embarcar com uma arma já é um grande erro, imagine levar uma metralhadora inteira dentro da mala. Um passageiro nos Estados Unidos tentou despachar uma metralhadora desmontada em sua bagagem, acreditando que, por estar separada em várias partes, não seria detectada. Infelizmente para ele, os agentes da TSA não são facilmente enganados. As peças foram descobertas rapidamente, e ele foi preso por tentativa de transporte ilegal de armamento. Número 3. Um bebê escondido dentro da mala. Esse caso chocou muitas pessoas ao redor do mundo. No Egito, um casal tentou embarcar em um voo internacional escondendo seu próprio bebê dentro da mala. A razão? O bebê não tinha um passaporte válido, e eles acreditavam que poderiam levá-lo para outro país sem documentação. Os agentes de segurança ficaram perplexos ao abrir a bagagem e encontrar a criança dentro. Felizmente, o bebê estava vivo e foi resgatado. Os pais, no entanto, enfrentaram graves consequências legais por essa tentativa desesperada. Número 2. Um crânio de dinossauro. Se encontrar uma caveira humana já foi estranho, imagine um crânio de dinossauro dentro da mala de um passageiro. Foi isso que aconteceu quando um homem tentou transportar ilegalmente um fóssil raro pelo aeroporto. Ele alegou que havia comprado o item legalmente, mas não conseguiu apresentar nenhum documento que comprovasse a aquisição. O fóssil foi confiscado e enviado para análise, e o passageiro acabou enfrentando acusações de tráfico de patrimônio histórico. Número 1. Um tanque de guerra em miniatura carregado. Para encerrar a lista com chave de ouro, temos uma descoberta insana: um tanque de guerra em miniatura, mas funcional e carregado com munição real. O objeto foi encontrado dentro da mala de um colecionador de armas militares, que alegou que o pequeno tanque era apenas um item de exibição. No entanto, as autoridades não acharam graça ao descobrir que o tanque poderia disparar de verdade. O item foi imediatamente confiscado, e o passageiro teve que se explicar para evitar acusações mais graves. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para os próximos vídeos. Tem outros vídeos na sua tela agora, clique e confira. Até mais.